Vamos lá então, minha gente, continuar aqui o nosso programa DJ Cast. Glória a Deus. Bênção, né? Bênção de Deus, porque a sua presença aqui, a sua participação conosco, ela é muito importante. Um abraço a todos os nossos irmãos nautas que escreveram aí para nós. Quiser fazer alguma pergunta aí para os nossos convidados também, você pode fazer. Sim. Mas aqui vamos pegar um pouquinho do nosso tema. Tanto o tema de hoje como o tema da vigília, que são muito parecidos, né? Que é um tema que a gente está aproveitando aí o gancho, o tema dos 25 anos da nossa igreja. Rendição total ao Espírito Santo, né? Rendidos totalmente ao Espírito Santo. E esse é o nosso lema, né, pastor? Como Sim. Assembleia de Deus tradicional, de viver totalmente, né, ao Espírito Santo de Deus, rendidos. É verdade. Esse é o nosso lema, presença eterna do Espírito Santo de Deus. E eu costumo dizer, meu pastor, que em alguns setores que eu ganho oportunidade, né, de pregar ou de oportunidade mesmo, de sempre tocar nessa tecla, né? Será que estamos realmente vivendo aquilo que nós estamos pregando? Assembleia de Deus tradicional no Amazonas, rendida pelo Espírito Santo de Deus, que vive totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus, porque já que a gente carrega esse lema, há uma responsabilidade sobre as vossas vidas de viver, né? Não só de pregar, que somos cheios do Espírito, mas de viver verdadeiramente isso. E eu, toda vez que tenho a oportunidade de falar, eu falo nesse tópico, até para os nossos irmãos e também para os irmãos de fora do nosso ministério, né? Será que realmente a gente está vivendo totalmente na dependência do Espírito de Deus? Fica a reflexão. A nossa luta, quando eu digo luta, né, a labuta, o trabalho, é exatamente para que os nossos jovens e adolescentes entendam isso. Sim. Eles entendam, porque quando a gente faz os trabalhos, por exemplo, o Jovem Teólogo, Desafio Leitor de Bíblia, o ciclo de oração, tudo é para que os jovens entendam que eles precisam ter uma vida contínua. Sim. E aí eu bato naquela tecla que eu sempre falo, né? Porque tem gente que acha que vida cristã no DJA se resume em confraternização. Sim, verdade. Seja a confraternização setorial ou a confraternização geral. Então tem gente que se não tiver, ele está desviado. Né? É verdade. Ou ele ficou no arrebatamento. Então a gente precisa entender que a vida cristã ela é contínua, né? Contínua, isso quer dizer que é sempre. Mas quando tu tem aquela ligação com o Espírito Santo ele te desperta, né? E aconteceu isso comigo. Existiu um tempo em que o desânimo bateu na minha porta e eu disse, eu não quero mais, quero parar, não, sabe? E aí o Espírito Santo falou para mim assim que aquele sentimento não era para mim, não era para estar ali. Então eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor Jesus, né? Falei o que eu estava sentindo. Mas o mais interessante é quando o Espírito Santo ele te visita e ele te revela Jesus e o Senhor começa a enviar à nossa memória os feitos, as maravilhas do Senhor, né? Então todo aquele desânimo ele vai embora. Então a vida de rendição na sua totalidade pelo Espírito Santo de Deus, ele não está resumido só em um culto, em uma vigília, não, mas é a tua vida ali, do teu dia a dia, na tua vida de oração, quando tu tá ali no teu quarto, que a palavra do Senhor Jesus fala, né? Entra no teu quarto, Sim. Fecha a tua porta. Esse é a tua renúncia, né? Que a vida do cristão ele é uma vida de renúncia, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Em um mundo de tão contraditório, de ensinamentos que vão contrário à palavra do Senhor Jesus. Então é nesse momento que nós vemos quais os jovens que são rendidos pelo Espírito Santo, né? Que renunciam o seu eu, renunciam às suas próprias vontades para estar ali fazendo a vontade do Senhor Jesus. E o tema de hoje, como é rendidos ao Espírito Santo através da oração, né? Exatamente isso que a senhora está falando, né? Então a oração ela precisa ser cotidiana. É um canal, né? Que dá uma ligação. Tem uma coisa que eu sempre digo, que Deus tem várias formas de falar conosco. Deus pode falar através da palavra, de uma mensagem do dom de profecia. Deus pode falar através do hino, Deus pode falar até às vezes da atitude de uma criança, da atitude de alguém, mas só tem um meio de a gente falar com Deus.
Verdade. Oração. Oração. Não existe. É oração. Mesmo que essa oração seja cantada, mesmo que eu esteja cantando, a gente vai lançar o nosso CD, né? Nosso Tá rindo da Vitória ali. Só canta, pastor. Só canta. Nós três vamos cantar, o trio. Ô, Jesus. Vai ser o quarteto de fogo. Vai cair Quarteto de demônio, vai três. cair todo mundo. E nós Vai breve vamos embora, ser vamos correr. ser também o back vocal da irmã É, Valéria. irmão Valéria, vamos estar lá na Eita, vigília. glória, aleluia, minha filha. Vamos montar uma banda. Só uma banda mesmo. Mas Citeiro. brincadeiras à parte, né? Só para descontrair aqui, essa importância da oração, né? Que a Sim. gente tem que ter sempre. Não tem como viver uma vida cristã sem oração com Deus, né? Se E eu acho engraçado, pastor, que como que os jovens, eles conseguem viver sem a oração, né? Sem a oração a gente não consegue ver como se fosse um antídoto para as nossas vidas, né? E às vezes a gente convida, levanta uma campanha de oração na congregação, às vezes fica só a liderança, Entrega só tudo aí, minha irmã. um jovem, dois jovens, né? Mas como é que a gente consegue, como é que um cristão consegue ter uma vida de oração? Porque se tu não ora, tu esfria, tu não consegue vencer as tentações, né? Então a gente precisa ter uma vida Tem de oração. uma coisa importante que o Thiago está querendo falar, mas eu seguro um pouquinho aqui, só para aproveitar a fala dela. O que eu quero dizer? Que eu sempre falo também, né? Por exemplo, eu até brinco às vezes quando eu digo assim, olha, a partir de hoje vamos fazer um propósito aqui, uma semana, hoje é sábado, até outro sábado ninguém vai comer e beber. Quem topa? Aí eu levanto a mão, aí o pessoal fica me olhando, né? Aí eu digo, por que você não topa? Ah, porque a gente vai morrer. Aí eu pergunto, como é que você consegue ficar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, a vida toda sem orar e ler Bíblia? É complicado. É complicado, porque eu, sinceramente, um cristão desse naipe, é difícil a gente entender que ele consegue, né? E hoje, pegar aqui uma frase de uma outra pessoa, né, que a gente vê bastante, acredito que o irmão Tiago também, a irmã Valéria, que a frase diz o seguinte, que hoje o inferno ele já não se preocupa mais em te tirar da igreja, ele te mata dentro dela. E é dessa forma, né? Mostrando pratos, o jovem vai lá, vê o prato, gosta do prato, aí para de orar, para de buscar, para de ler a palavra, e aí vai se esfriando, e quando você for ver, você já vai estar morto no banco da igreja. Não vai mais fazer. Só por ir. Porque o interessante, meus irmãos, é que a oração é o oxigênio da vida espiritual. Eu tenho 2 exemplos que eu acho muito interessantes. Primeiramente, o exemplo de Daniel. O irmão Rodrigo, ele ri toda vez que eu falo. Ele gosta. O primeiro é o de Daniel. Daniel, meus irmãos, foi baixado um decreto que um mês não era para ninguém orar. E Daniel mesmo assim orou. Daniel mostrou para mim, para a senhora, para todo mundo, que é melhor passar uma noite toda com o leão do que passar um dia sem orar. E outro exemplo, Jesus. Segundo nossos pais da igreja, o pastor Jorei vai me corrigir agora, diz que Jesus orava em média de 4 da manhã até 8 da manhã. É isso mesmo, pastor? Não sei se é verdade, você vai me corrigir. Mas se vamos entrar... Jesus sempre estava orando, Sempre estava orando, mas vamos entrar para a Bíblia. Um exemplo é quando ele andou sobre as águas. Ele passou a madrugada toda Ele subiu à tarde e só foi na 4ª vigília, que a 4ª vigília representa ali de 3 às 6 da manhã. O outro exemplo, quando ele foi escolher os discípulos, que ele passou a noite toda orando, né? Houve um ser humano que não precisou orar, foi Jesus. Porque ele era 100% Deus. Eu tenho certeza que uma palavra da boca dele, tudo e todos iriam obedecer. Mas ele viveu uma vida de oração. E aí eu pergunto para você, jovem, se até Jesus, sendo quem ele era, orava todo dia, 24 horas, vivia em comunhão, imagina eu e você que é pó e cinza. Eu digo sempre pro Rodrigo e torno a repetir. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ensinar na minha congregação, eu sempre gosto de pregar sobre a oração e ensinar sobre a oração, porque a gente tem que entender, não existe crente que não tenha uma vida de oração. Se você é crente, você ora. Se você não ora, você não é um cristão. Você precisa ter comunhão com Deus, falar com Deus. A irmã falou sobre ser dependente do Espírito Santo. Como você vai saber o que o Espírito Santo quer de você se você não consegue ler a Bíblia? Se você não consegue ter intimidade? Vamos dar um exemplo aqui agora. Se for jogar aqui na sala quem eu tenho mais intimidade com pessoa, eu vou dizer o irmão Rodrigo. Porque o irmão Rodrigo é a pessoa com quem eu mais converso daqui.
Se o Espírito Santo é a pessoa que você mais conversa, se você busca ele, em qualquer lugar que você chegar, você vai saber que é ele. Eu digo para a irmã Vitória, digo para o irmão Rodrigo, um crente que não fala com Deus de manhã vai falar com Satanás à tarde. Não tem para onde correr. E é assim, ou você ora, ou você ora. E não Sem dar cajadada. E meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente faz campanha de oração, bota oração, dá pouca gente, só que a gente tem que ensinar para o nosso jovem a importância da oração. Você não só ora na igreja, você precisa orar também na sua casa. Sim. E é assim que a banda toca. Mas também temos que orar na igreja. Também temos que orar na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer Onde canto. estiver. Onde estiver. O mais importante, uma vez perguntaram para Lutero quantas horas ele orava por dia. Ele disse, eu oro de 15 em 15 minutos. Aí ele falou, porque se eu estou andando, eu estou orando. Se eu estou viajando, eu estou orando. Ele foi citando, né, os afazeres dele, está sempre em oração. Sim. E os pais da igreja dizem que Lutero tinha os 9 dons, né? Eu não sei dizer. Não sabemos. Mas dizem que ele tinha. Mas o fato é que a vida de oração ela é importantíssima para que a gente possa ter realmente essa comunhão. Então, ser rendido ao Espírito Santo totalmente é ter uma vida de oração, também. Às vezes a gente tem um dia, que é a terça-feira, de campanha de oração, que a gente fica meia hora. O pessoal só vai chegar depois que a oração acabou. Misericórdia. Propositalmente. Propositalmente. Mas vamos lá, minha gente. Aqui nós temos... Vou pedir que o John coloque a agenda do... Mensal. A agenda do DJA, a agenda geral. Coloque aí na tela, por favor, John. Sei que era o senhor, pastor, que ia colocar a agenda aberta. Não tenho necessidade disso, não. Ele disse que eu tô com saúde mental muito bem. Aí você pode acompanhar nossas programações. Vocês vejam aí. Essa agenda aqui, Rodrigo, que a gente começou a divulgar agora, praticamente é só novembro e dezembro, né? Não está contando aqui o ano que vem, porque pode ser que Jesus volte até antes de dezembro, até hoje mesmo, né? Glória a Deus. Mas para ano que vem a gente vai trabalhar assim para informar melhor, né? Antecipar, Sim. porque tem uns desavisados, né? Às vezes. Tem gente, eu não sabia, pastor. E tá lá na agenda da igreja, né? A programação. Tirar aí as escamas do teu aí olho, ele irmão. pega, ele marca um passeio no feriado, que é a vigília anterior. Isso é um problema, tá, gente? Isso aí, vou nem dizer o que é não, mas você já sabe o que é. Isso aí tem uma palavrinha que se enquadra muito bem com isso aí, que é conhecido como feitiçaria. Ela é comparada à feitiçaria, né? Acho que vocês já pegaram lá de Samuel. Eu preguei sobre isso hoje. Pois é, olha aí, é de Deus, a palavra foi de Deus. Confirmação. Mas você tem aí, ó, dia 19 a vigília, que vai até o dia 20. 28 desse mês ainda, nós teremos evangelismo criativo às 18 horas, Glória a Deus. lá nas proximidades do Templo Sede. Isso. Aliás, perdão, não, esse aqui não. Esse aqui vai ser no local que a gente ainda vai ver, porque logo em seguida nós vamos ter um clamor ao ar livre, então vai ser nas proximidades do clamor ao ar livre. Aí sim, no dia 6/12, nós teremos evangelismo criativo. Sábado pela manhã, nas proximidades do Templo Sede, aí a gente convida toda a juventude de Manaus para estar conosco. Quem puder, né? Quem não estiver trabalhando, quem tiver com a grana sobrando também para pegar aplicativo de manhã, porque o A pessoal gente quer tem andar de aplicativo ônibus, agora, a gente né? tem ônibus, meus irmãos. Mas tem ônibus, tem mototáxi, né? Tem tudo isso aí que é... Não tem a desculpa, né, pastor? Não, tem a carona do irmão, tem tudo isso aí que ainda vale, senão compra um jumento, fala alguma coisa. Aí à noite nós teremos, a partir das 18h30, o culto geral, o último culto e a última Glória a programação do ano, de âmbito geral, vai ser no dia 6, que vai ser antecipado pelo evangelismo criativo pela manhã. Isso de âmbito geral, assim, a reunião, todo mundo junto. Porque dia 23/12, a gente tem outro evangelismo criativo, vai ser antecedendo a véspera do feriado do Natal. E a gente vai ser um evangelismo criativo temático. Glória a Deus. Como assim, pastor? A gente vai botar o Rodrigo vestido de Papai Noel? Não. Não é esse tema aí, não. Não será esse tema. Nosso tema será o nascimento de Jesus, certo? Glória a Deus. Eu pensei que era de doente, mas...
Ah, fazer que nem o irmão que veio aqui que me repreendeu. Tá repreendido, pastor. Né, não tá repreendido, não. Vai ser isso aí, tá bom? Pastor. Vai ser sobre o nascimento de Jesus, ok? Amém. Então, essa agenda aí, minha gente, vocês... Depois a gente vai disponibilizar no... Sim, já subiu no Instagram? Ainda já? não, pastor. Vamos subir no Instagram. Rapaz, como é que subiu? Esse secretário, né, pastor? Não, mas ele tava na correria, eu entendo. Mas vai pro Instagram, vai pros grupos de WhatsApp. É para tudo, todos os meios de comunicação que a gente tem. Basta você, que é coordenador, líder de congregação, até mesmo jovem, nos ajudar a divulgar, a ir também. Nos ajude com isso, porque se a gente tem um meio de tecnologia, né, a gente deve usar para anunciar as boas novas. É isso que a gente está fazendo nos meios de comunicação do DJA. E a gente precisa do seu apoio, que é coordenador, líder de congregação, jovem, adolescente. A gente precisa do seu apoio. Inclusive, nós tivemos o ciclo de oração agora quarta-feira, né? Sim. Que a gente convida você também para vir para o ciclo de oração, orar, porque a gente está falando aqui de oração. Toda quarta-feira, ó, escute o que eu vou falar agora, abra bem os seus ouvidos aí, ó. O ciclo de oração da quarta-feira, que começa às 19h30, não é do templo sede, é do DJA geral. Portanto, você pode preparar sua caravana ou mesmo ir sozinho, vai buscar Deus. Nós temos ali testemunhos de porta de faculdade aberta, inclusive o senhor, Sim. né? De casa. Teve uma família que Deus deu uma casa para eles. Glória a Deus. Não estou dizendo que foi o ciclo de oração que deu, foi a oração que eles apresentaram a Deus e o próprio Deus que deu a casa para eles, de promoção de emprego, né? No emprego. Então, são tantas coisas ali, de cura. Pessoas que foram ali, Jesus curou automaticamente, né? Para a glória do nome dele. Então, minha gente, tem muito testemunho, então você está perdendo aí as bênçãos de Deus também, porque quando a gente ora, né, irmão Tiago, a gente tem que pensar também, a gente não vai ser hipócrita, né? Tem gente, não, eu vou só orar para agradecer a Deus. Mentira, vai meu orar. pastor. Vai orar também para pedir, né? Nós somos pidões. Meu pastor ia perguntar se alguém orou pedindo casamento. E se Rapaz. acontecer. Rapaz. Se não aconteceu, Acabou de quarta-feira eu vou. Eu ainda tava ali Entendi. quieto e Ele o tá homem pedindo, revela. ele tá pedindo. Oh, Deus de glória! Ele tá pedindo casamento. Deus vai te dar uma boa esposa. Eu nem vou falar que nos nossos bastidores também tem uma moça que tá orando. Né? Ela mudou até de semblante agora. Gente, A irmã bichinha- Victória do setor a 27. ela tá dizendo que não. Ela tá dizendo que não, mas passa o contato aí, Vitória, pra me botar. O contato da irmã Vitória, brincadeira, não vou passar não. Então, voltando pro gancho, né, pastor, da Sim. quarta-feira de oração, que a nossa vigília é sobre rendição total ao Espírito Santo de Deus. E o tema hoje é propício também a falarmos de oração. Na verdade, toda vez que a gente fala sobre o assunto de ser cheio do Espírito de Deus ou viver em rendição, a gente fala sobre quebrantamento, arrependimento, oração, constância, obediência. Principalmente. Então, tudo que a gente já falou aqui no DJCast, a gente, querendo ou não, a gente falou sobre isso, né? sim. Por quê? Se a gente vai para uma vigília querendo ser cheio, mas a gente não vai para um círculo de oração, a gente não participa da leitura, como é que a gente quer ser cheio? Não tem como. Os irmãos, uma vez o apóstolo Paulo ele falou para uma determinada igreja dizendo assim: orem vocês para que Deus me dê a palavra certa para me indicar a vocês. Então ele estava dizendo: intercedam por mim, porque eu só sou o mensageiro. Quem fala ao meu coração é Deus e vocês devem interceder. Então eu faço um pedido em nome do irmão Rodrigo, irmão Tiago, irmã Valéria, irmã Jéssica, pastor Armando Amaro e principalmente de Juarez. Orem. Eu sei que essa semana vocês vão orar, porque vocês oram todo dia ao DJA, meus irmãos. Ore e apresente essa vigília, para que Deus faça o seu sobrenatural, né, meu pastor? Que às vezes tem lugar que a gente prega, né? A gente até planta bananeira, mas parece que o negócio não vai, né? É verdade. É verdade. Aí planta bananeira, aí rola, aí a coisa não vai. Mas enfim. E a culpa é do pregador, né? Pregador que nas suas madrugadas busca, estuda. A culpa é do pregador. Olha, minha gente, pregar é, acima de tudo, uma responsabilidade que Deus Muito nos grande. dá. Até hoje minhas pernas tremem.
E além disso, a gente tem que buscar, né? Pra gente trazer conteúdo, porque pra ficar fazendo barulho lá, só pra ficar gritando não adianta. A gente tem que trazer conteúdo, tem que trazer ensinamento, tem que trazer... Para que haja um resultado, tenha edificação. Tu ia falar, né? Eu ia falar. Agora eu só tocando nesse assunto, o pastor Jori já me deu umas puxadas de orelha. Então você que é jovem pregador, né, pastor? A gente tá com... Pregador jovem. Pregador jovem, cantor jovem. Participe da CBD, participe das programações da sua igreja local. Em nome de Jesus. Não esqueça, tem gente que visita mais setor que, né? E esquece do seu. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eita, que a conexão do céu baixou, meus irmãos. Tem o Cetadeb também, né, pastor? Tem Cetadeb, o jovem teólogo, tá aí. Jovem teólogo. João, coloca aí na teólogo. tela o jovem teólogo. Porque como é que ele vai pregar se ele não estuda também, A senhora né? faz, Faço. o Rodrigo faz, o Thiago já faz? O Cetadeb não, só o jovem teólogo mesmo. Pois é, o Cetadeb. Ah, e também eu faço, meus irmãos. Todo mundo aqui tá todo mundo tá estudando teologia aqui, A né? irmã Victória também, né, irmã Victória? A irmã Vitória vai começar. Então tá aí o jovem teólogo, você pode participar, inclusive, todo sábado, né? Uhum. A gente tem aqui uma baixa que a gente teve, que o irmão antes foi embora. A gente ficou um pouquinho assim, meio em apuros, mas a gente tá resolvendo isso aí. né? Mas mesmo assim, meus irmãos, apesar da ausência, né? A gente tem jovens que tem livro, tem conteúdo didático, a gente lê, a gente estuda e às vezes antes, né, que o nosso curso, na verdade, é 1 hora lá no nosso templo central. Mas a sexta-feira a gente bota para conversar, sexta-feira a gente mesmo comenta, a gente mesmo debate, a gente estuda a semana. E apesar de nós, né, o nosso antigo professor ter saído, já vai entrar outro, a glória para a glória do Senhor, agora para a glória do Senhor nosso Deus, a gente tem ido no Google Meet, temos conversado, temos, né, aprendido, tem vídeo aula e eu indico para você jovem, que quer conhecer mais da palavra de Deus, por favor, se inscreva, em nome de Jesus. Então a gente já está chegando à reta final. E aí a gente vai fazer o seguinte, vocês vão dar a consideração final de vocês e vão fazer o convite assim, bem pentecostal, né? Deixa comigo. Para que os jovens estejam na vigília. Olha, a ideia é que a gente tem ali o templo repleto, né? De jovens adolescentes e também... Não é porque a vigília é dirigida pelo Departamento de Jovem Adolescente que os anciãos não possam ir, que as crianças não possam ir. Então, é para toda a família, né, Rodrigo? Verdade. Então, vamos lá começar com o irmão Tiago. Bom, Thiago, pensei que iria ser. Amém. Meus irmãos, só agradecer por estar aqui, mais uma vez participando desse DJCast e também convidar você, jovem adolescente de todos os setores, do setor 1 até o 27, quarta-feira para quinta-feira. Eita, que o negócio não funcionou o celular. Espero. Eita, glória. Vai. Mas ele tá gravando em outro celular também. Para deixar registrado. Vamos lá. DJA, eu quero convidar você, jovem do setor 1 até o 27, quarta-feira, dia 19, às 11 horas, pro dia 20, às quinta-feira, participar da nossa grande vigília geral. Creio que vai ser poder, o sobrenatural. Deus fará maravilha. Monte a sua caravana e venha participar conosco. E principalmente, venha com a perspectiva de que Deus fará o sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Ensaiou esse texto. Eu acho que eu preciso agora, falar mais alguma coisa. Na frente do espelho. Meus irmãos, eu tô cheio do 23, meus irmãos. Hoje Eu acho que eu não preciso mais nem falar mais nada. Não, Precisa. Faça o convite olhando para aquela câmera ali, por favor. Glória a Deus. Quero agradecer também a Deus, né, pela oportunidade. Agradecer pelo convite de estar aqui pela primeira vez. Foi muito bom. Aprendi muito. E o meu convite é para os nossos jovens, não só das congregações, não só dos setores, mas de toda Manaus. Vamos estar lá em peso, buscando ao Senhor Jesus, crendo que Deus vai fazer grandes maravilhas através dos louvores, através das ministrações. Vamos ouvir aí testemunhos de cura, de portas abertas, que o Senhor derrame o seu poder sobre a vida de cada jovem. Então não fica em casa, não. Vem para a vigília, vamos adorar o Senhor juntos, né? A gente sempre costuma falar que uma fagulhazinha ali não consegue pegar fogo, né? Mas quando se junta ali, aquela crentalhada toda ali, o Senhor Jesus manda glória para cima e o fogo desce. É verdade. Então, junta aí, como diz o irmão Tiago, a sua caravana e vem para a casa do Senhor, Jesus. E convide os seus amigos também que não participam da tradicional. Todo esse departamento, vamos lá, meus irmãos, para envergonhar o nome do cão, em nome de Jesus de glória.
Tá certo, tá certo. Vamos participar, né? Vamos participar. Tem gente que no dia da vigília quer ficar nos montes, né? Lençóis e travesseiros, né? Tem que renunciar, né, pastor? Tem que renunciar. Renunciar até o sono. Vamos lá, Rodrigo, com as considerações finais e também um convite aí bem pentecostal, olhando para a câmera ali. Olhando para a câmera da verdade. Meus irmãos, o nosso lema é presença eterna do Espírito Santo de Deus. O nosso tema é rendição ao Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele fala que se vivemos pelo Espírito, devemos andar conforme o Espírito, né? Então, vá com a expectativa, como o irmão Tiago já falou, de que Deus irá falar, porque Deus irá falar, meus irmãos. E que sejamos cheios, porque essa vigília vai ser um marco para a juventude em Manaus. Amém. Eu não sei se você vai, mas eu já estou preparado, já arrumei tudo, somente para ir para esta vigília, porque eu sei que Deus, ele vai falar e ele vai tocar vidas. E é isso, meu irmão. Eu te convido a estar lá no dia 19, a partir das 23 horas, e vai ser uma madrugada cheia de glória e cheia de Deus. Eles vão sim, irmão Rodrigo, vão sim, em nome de Depois Jesus. desses convites, né? Não tem Se como não você forem. não ir. Mas eu quero aqui, antes de a gente encerrar... Conselho pastoral. A Bíblia, né? Conselho bíblico. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero enfatizar que o texto de Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. E, na verdade, é uma pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante que esse versículo a gente não pode isolar ele do contexto, porque o contexto dele está falando de oração. Lá no versículo 1, Jesus disse assim, quando Lucas relata, né, que Jesus falou, contando a parábola, porque Lucas diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Aí ele começa a parábola, começa a contar a parábola. Então, a parábola se referia à oração. E aqui no final do relato de Lucas, na fala de Jesus, Jesus fala exatamente isso, ele faz essa pergunta. Quando o Filho do Homem, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E eu sempre digo, jovens, vocês estão aqui, que só ora quem tem fé. Só vai para a vigília quem tem fé. Quem já está desiludido com a fé, quem já está enfraquecido na fé, dificilmente ele vai dobrar o joelho, dificilmente ele vai acordar de madrugada para orar, dificilmente ele vai acordar cedo para orar. É verdade. Porque ele já não tem mais esperança, ele não tem fé. Então, a nossa oração também é que Deus suscite fé na tua vida. E a nossa oração pelo DJ em Manaus é que Deus levante, né, uma juventude assim, coesa, uma juventude forte, firme. Em nome de Jesus. Que não dependa de evento, porque eu me preocupo com isso. Quando a gente depende de eventos, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui anteriormente aí, na pandemia, 2019, 2020, que os templos ficaram fechados. A gente pensava, nós pastores, que depois, quando voltasse, ia ter um avivamento grande. Foi o contrário. Eu acho que todo mundo pensou isso. Foi o contrário, porque o pessoal enfraqueceu. E eu ouvi de algumas pessoas dizer assim, ó, se o templo ficasse mais tempo fechado, eu não sei o que seria da minha fé. Nossa. Porque as pessoas estão acostumadas com evento, estão acostumadas com programação. E você, meu jovem, adolescente, você não pode firmar sua fé nisso, porque exatamente quando Jesus faz esse questionamento aqui, ele está realmente retratando como seria o final dos tempos. Né? O final dos tempos é que as pessoas não iam querer mais orar mesmo. Mas que não se cumpra isso em nós. Lá em Mateus capítulo 24, verso 12, quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, que esse versículo também não se cumpre em nós. Que a gente deixe que o fogo do Espírito Santo nos inflame, nos aqueça, para que a nossa fé seja restabelecida ou fortalecida. Então, que nessa vigília você possa receber de Deus poder, virtude, que é a mesma coisa, eu estou sendo aqui redundante, mas eu quero dizer que eu estou enfatizando isso porque nessa vigília você possa ser aquecido pelo Espírito Santo, seja levantado, né,
da condição que você está, se você Em caiu, nome de Jesus. que você seja restabelecido, que você seja aquecido, se há Em frieza nome na de tua Jesus. alma, no teu coração, que o teu Em coração nome seja de Jesus. aquecido pelo poder do Espírito Santo, Em pela nome de palavra Jesus. que vai ser ministrada, Em nome de Jesus. pelos louvores que vão ser entoados, Em nome pelos de momentos Jesus. de oração que nós vamos ter lá de intercessão, nós vamos estar Eu intercedendo creio, por Deus você. de glória, em nome E eu de quero Jesus. lembrar você que não somos nós. Sim. É o que Deus vai fazer, porque Em a Ele a nome de honra, a Jesus. glória e o poder para sempre, tudo pertence a Ele. Glória a Deus. E Ele faz como Ele quer, Ele tem poder para fazer Glória o que a Ele Deus. quer. Então, nós dependemos, nós também somos aqui dependentes de Deus, principalmente, né? Porque para a gente fazer alguma coisa, para a gente estar aqui nesse programa, a gente precisa ser dependente de Deus. Então, entenda isso. Então, que essa palavra aqui, que Jesus questionou, ela não venha se cumprir em nós, que a gente possa exercitar a nossa fé e orar, porque, como disse aqui Lucas, né, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que Glória se a tu Deus. estiveres desfalecido na oração, que nesta manhã o Senhor te estabeleça, Em nome de Amém, Jesus. que Ele Em te nome de fortaleça, Jesus. que tu volte a Em nome de ter Jesus. uma vida de oração, Em nome de Ó Jesus. Deus de que tu te glória. esforce, que tu volte a ter comunhão com Deus, porque lembrando que eu Haja falei aqui no início do despertamento. programa, né? Que eu disse que Deus fala de várias formas conosco, mas só tem uma maneira de Deus falar conosco. Ou que nós falamos com Deus, perdão. É através da oração. Então ore. Ore, porque a oração, ela vai te sustentar, ela vai te dar ânimo espiritual, a oração vai te dar força. Então, e aqui aproveitando já o tempo que nós temos aqui, estamos no estúdio, no John Music, aproveitar para fazer um convite para você vir para a vigília, dia 19, a partir das 23 horas, lá no Templo Sede, na Avenida Duque de Caxias, número 2085, ali na Praça 14, a partir das 23 horas, nós vamos estar lá com toda a juventude, Em nome grupo de Jesus. louvor, os coordenadores, a liderança. Vamos estar dobrando nosso joelho ali para orar, para buscar a Deus, para interceder para que Jesus batize com o Espírito Santo, para que Ele cure, para que Ele renove, para que o Espírito Santo entregue dons espirituais. Então se faça presente conosco ali, leve um amigo, leve um convidado, faça sua caravana e vamos buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 E nós vamos encerrar agora o nosso programa, né? Eu vou levar o Thiago, pastor. Você vai levar quem? Você vai levar o Thiago? Para onde? Pra onde? vigília. Você falou, Ah. leva um amigo. Ah, meu Deus do céu. Não, Eu achava que era pra casa, quer dizer, glória a Deus. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar? Vamos fazer uma oração aqui, já intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs, né? Para que estejam. E para nós também estarmos na vigília, né? Amém. Sei que vocês já estão orando, nós estamos orando, mas nós precisamos. Eu vou aproveitar aqui quebrar um pouco o protocolo, convidar a Vitória para se aproximar aqui. Talvez a cabeça dela seja cortada. Cabeça. Ô, amigo. Vitória, tua cabeça foi cortada mesmo. É só se te abaixar aí. Aqui. Mas olha para ali, ó. O John vai abrir a câmera central agora? Isso. Ah, fica melhor. Pronto, ficou Amém. legal agora. Olha, dá até pra Corta registrar, pra né, mim. meus irmãos? Tá bom. Vamos orar então. Vamos orar ao Senhor nesse momento, minha gente. Vamos agradecendo, já encerrando o nosso programa. Querido Senhor, Pai que está nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho, Ô, Deus. o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Queremos nesse momento, nessa oração, Pai, te agradecer Em nome de Jesus. por mais um programa DJCast. Te agradecer, Senhor, pela vida dos teus servos que vieram aqui para participar, para contribuir nesse programa, Senhor. E o nosso tema hoje, falando sobre a rendição total ao Espírito Santo através da oração. Nós queremos já te apresentar a nossa vigília do dia Sim, 19, te apresentar a vida de cada adolescente, Sim, de cada Jesus. jovem, de cada líder, coordenador, de toda a igreja, Senhor. Queremos rogar, Senhor, a tua Sim, bênção, meu Em Deus, nome de Jesus. e que tu venha, Senhor, tirar todo o atrapalho, tu venha Sim, possibilitar Jesus. os teus filhos estar lá No conosco, que sono. nós mesmos, Senhor, possamos estar ali, nos guarda, nos livra, nos dá vitória, Senhor. Abençoa os teus filhos que vão estar ministrando a palavra, as tuas filhas que vão estar cantando, pastor Sim, Raimundo meu Amaro, a irmã Jéssica Lorena,
o Rodrigo, o Tiago, meu Deus, a Valéria e todos nós que vamos estar dirigindo aquele trabalho. Que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Faz grandes coisas naquele lugar, Senhor. Que haja batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, cura meu divina, Senhor. salvação, libertação, Derrama, meu reconciliação. Deus querido, a tua glória Que naquela haja igreja, mudança de Pai. vida, Senhor, naquele lugar. Sim, meu Deus. Meu Deus, toma a primazia de tudo e abençoa nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Em nome para de sempre. Jesus. Amém. Amém. E chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe a todos. Até no próximo programa, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um. DJCast. DJCast. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Já, irmão Thiago, pode